Nós, na reforma do sistema político, sistema eleitoral e funcionamento do PSD, está ainda a decorrer um dos painéis. O primeiro painel foi justamente para discutir a reforma do sistema eleitoral para a Assembleia da República. Tivemos dois oradores, o Dr. José Ribeiro Castro, que fundamentalmente veio apresentar a sua proposta que deu lugar à petição que foi apresentada na Assembleia da República, e o Dr. Pedro Magalhães, que veio fazer uma intervenção de acordo com aquilo que entende sobre a matéria. Foi um debate extraordinariamente participativo, com quase 100 pessoas, com uma imensa participação, com várias questões colocadas, e decorre agora um segundo painel sobre os grandes desafios do PSD, com o Paulo Mota Pinto e com o Carvalho, Presidente do Conselho Nacional da Juventude, que nos está a dar uma perspectiva sobre os grandes desafios que os jovens, como os jovens encaram os grandes desafios dos partidos políticos e os desafios fundamentalmente digitais e de mobilização dos jovens. Bom dia. Essa conclusão é evidentemente sua, porque não, a conclusão de que nós tomámos uma conclusão diferente da anterior direção do PSD... Muito bem. Porque, na realidade, o PSD ainda não apresentou nenhuma proposta nessa matéria, ainda não há um entendimento consolidado sobre qual será a proposta que o PSD apresentará em matéria de reforma do sistema eleitoral para a Assembleia da República, nem é tempo disso ainda. A estratégia que estamos a desenvolver e o caminho que estamos a desenvolver é exatamente em sentido contrário. Ou seja, em primeiro lugar, estamos a ouvir os militantes, a ouvir os dirigentes, a ouvir a sociedade portuguesa, a ouvir investigadores, académicos sobre a matéria, em que esta convenção se insere como uma peça essencial dessa audição, e só depois desse trabalho de audição e de reflexão é que apresentaremos uma proposta para a reforma do sistema eleitoral, que apresentaremos na altura da apresentação do programa eleitoral do PSD. Portanto, não foi discutida propriamente uma proposta nessa matéria, foi o Dr. Ribeiro Castro, como é conhecido, defende o sistema eleitoral misto, e ele teve a oportunidade de defender e de apresentar a sua proposta, que é a proposta dele, e não foi apresentada nem discutida a proposta do PSD, porque ela não existe ainda neste momento, como é, de resto, bem sabido. Penso. À primeira pergunta, a resposta é afirmativa. Vamos apresentar uma proposta de reforma do sistema eleitoral para a Assembleia da República que levaremos no programa eleitoral das próximas legislativas. À segunda pergunta, a resposta depende da solução que for apresentada. A ideia sobre, e esta é uma questão que tem que ficar muito clara, a ideia sobre a redução do número de deputados só pode ser considerada em função do próprio sistema ou da própria proposta de sistema eleitoral que for apresentada. Porque o PSD tem defendido a redução do número de deputados, o Presidente do Partido tem, aliás, também feito intervenções nesse domínio. A proposta que será apresentada será uma proposta que será considerada na globalidade e não serão apresentadas propostas avulsas de redução do número de deputados, círculos de uma maneira ou círculos de outra. O sistema tem de ser coerente e, portanto, isto porquê? Porque a redução do número de deputados tem implicações na proporcionalidade do sistema, e a proporcionalidade do sistema tem que ser pensada em função do tipo de círculos eleitorais que se apresentarem. E, portanto, a resposta à segunda pergunta é: a posição do PSD continua a ser a mesma que sempre foi, a proposta que apresentaremos é, obviamente, a redução do número de deputados, tem sido essa a proposta do PSD. Agora temos que a conjugar e temos que a articular, evidentemente, com a proposta global coerente que for apresentada ao programa eleitoral do PSD. Como eu referi, o processo que estamos a desenvolver é um processo de audição e um processo de envolvimento da sociedade portuguesa tanto quanto possível neste tema. E para isso estamos a ouvir dirigentes do partido, militantes, autarcas, mas também independentes, académicos, investigadores. E, portanto, nesta fase está tudo em aberto. Estamos a discutir
estamos a consolidar conhecimento nesta área para, em função da reflexão que for feita, chegarmos depois a conclusões e apresentarmos a proposta em momento oportuno. A proposta que o PSD apresentará terá 3 objetivos fundamentais. O primeiro é de aproximação de eleitos e eleitores. Os cidadãos têm que ser representados e têm que se sentir representados. E, portanto, o primeiro objetivo será o de trabalhar de forma muitíssimo clara a aproximação entre eleitos e eleitores. A segunda é introduzir uma maior transparência no mandato parlamentar e na atividade política parlamentar e, por força disso, o terceiro objetivo, aumentar a responsabilização política dos eleitos. E, portanto, qualquer proposta que seja apresentada vai, de certa forma, dar cumprimento e corporizar estes objetivos que acabei de lhe mencionar. Neste momento não há nenhuma proposta do PSD nesta matéria. Há a enunciação clara destes objetivos que acabei de referenciar e há a ideia clara de que o processo que vamos desenvolver é o de envolver o mais possível a sociedade portuguesa nesta discussão, investigadores, académicos, independentes, militantes, dirigentes do PSD. Não referiu, não fez essa referência. Não percebi, peço desculpa. Sim. É possível conciliar uma coisa e outra? Eu neste momento não quero antecipar nenhuma solução, nem nenhuma proposta que o PSD possa apresentar. O que eu lhe posso garantir é que a proposta que o PSD apresentará terá, por um lado, esta preocupação de aproximar eleitos e eleitores e, portanto, isso significa que é preciso encarar a forma como o mandato parlamentar é exercido e olhar para a composição dos círculos. Não tem necessariamente de ser nominais, podem ser mais pequenos. Por exemplo, há várias soluções que estamos a ponderar, mas quero-lhe dizer é que em causa não vai estar, nem pode estar, a proporcionalidade do sistema. E, portanto, é preciso encontrar este equilíbrio entre a proporcionalidade do sistema, por um lado, e, por outro lado, o reforço da aproximação entre eleitos e eleitores. É nesta síntese que se encontrará a proposta que o PSD apresentará. Neste momento, como disse, não está nada decidido. O que eu referi, e volto a frisar... Não, eu não disse isso. Eu só se disse, expliquei-me mal. Então, para esclarecer, para ficar bem claro. A proposta do PSD, neste momento, não tem ainda nenhuma proposta concreta a apresentar. Bom, neste momento, estamos a ponderar todas as possibilidades. E ponderar todas as possibilidades, pela simples circunstância, que nos dispusemos e nos predispusemos a desenvolver um grande processo de audição nacional de entidades independentes, não independentes, membros do partido e académicos e investigadores, e, portanto, obviamente que o nosso espírito tem que ser o espírito de ouvir e de estar abertos a qualquer sugestão, vamos ponderá-las e vamos tomar em consideração essas mesmas propostas. Obviamente que não deixaremos de ter em consideração o património do PSD, e o PSD tem defendido a redução do número de deputados, não deixaremos de ter isso em consideração. Agora, naturalmente, que entre o equilíbrio que tem que se encontrar da proporcionalidade do sistema e de uma efetiva necessidade de se aprofundar a ligação entre eleitos e eleitores, encontraremos uma proposta. Se passará pela redução do número de deputados ou não, não lhe consigo responder neste momento. Se passará por círculos uninominais, não lhe consigo responder neste momento, porque não é ainda o momento para encontrar essas respostas. Sim, seguramente no programa eleitoral virá a nossa posição sobre a reforma do sistema político e do sistema eleitoral. Seguramente. Ou seja, não está excluída a hipótese de o PSD deixar cair a ideia da redução de deputados? Não está excluída. Neste momento não está excluída nenhuma, nem está excluída, nem está admitida. Neste momento, repare, o Presidente do Partido decidiu algo que é pouco vulgar, de facto, em Portugal, na discussão destas matérias, que é, em vez de tomarmos as decisões
e apresentarmos as decisões e depois ouvir as posições da sociedade portuguesa, fizemos ao contrário. Queremos ouvir a sociedade portuguesa. Ora, se queremos ouvir, não podemos iniciar esse processo de auscultação com ideias já pré-concebidas e com posições já definidas. Com certeza que não podemos. E, portanto, estamos neste momento a ponderar as várias alternativas, a fazer os estudos e as simulações que é necessário fazer, as ponderações que é necessário fazer. E, portanto, não há neste momento, como lhe digo, nenhum processo fechado, sendo que, e isto eu não posso deixar de sublinhar, não deixaremos também, obviamente, ter em consideração o património do PSD nesta matéria, como é evidente, não é? Não, com certeza que não. Com certeza que não. Há vários temas que estamos a ponderar e que vamos apresentar em breve, mas posso-lhe adiantar, por exemplo, temos que repensar também a forma de governo das autarquias locais, olhar para a adequação do atual modelo de governação das autarquias, refletir sobre, por exemplo, se faz sentido hoje a forma como a autarquia de Lisboa é governada, o mesmo mecanismo, o mesmo modo de governância da Câmara de Santa Maria da Feira ou de Freixo de Espada à Cinta. Quer dizer, portanto, temos que refletir a forma como a organização do território se implica na forma de organização do modelo de governação das autarquias locais. Estamos a refletir também sobre o Estatuto da Oposição. É necessário reforçar a forma como a qualidade do trabalho da oposição e a qualidade da capacidade da oposição em ter condições para desenvolver o seu trabalho em condições que possam reforçar a democracia em Portugal, mas apresentaremos propostas em breve também sobre estas matérias. Não estamos neste momento a fazê-la, não quer dizer que não o possamos vir a fazer num futuro próximo, mas neste momento não começámos ainda a fazer essa reflexão, não lhe posso assegurar se está ou se não estará, neste momento não tenho condições de lhe responder a essa questão. Um sistema eleitoral pode ficar fora. O sistema eleitoral, uma nova arquitetura de um sistema eleitoral pode ser feito sem se pensar numa futura regionalização? Obviamente que uma reforma do sistema eleitoral tem que ser pensada em função da reorganização do território que eventualmente possa ser desenvolvida. Agora, uma reforma, bem evidente, agora a reforma do sistema eleitoral para a Assembleia da República pode perfeitamente ser coadunável com uma nova forma de organização do território. Nada obsta a que assim seja. Eu recordo-lhe, de resto, que o projeto de lei que o PSD apresentou em 1998 e que o Governo, na altura, apresentou uma proposta de lei também na Assembleia da República, nessa altura, funcionava em cima dos distritos, mas previa a possibilidade que, caso a regionalização fosse aprovada, o sistema se manteria nos mesmos termos de funcionamento, adaptando-se apenas aos círculos. É perfeitamente possível definir a construção e a arquitetura do sistema e depois adaptá-lo à organização do território em função do desenvolvimento que for feito nessa matéria. O PSD no programa vai contemplar a questão da regionalização? Essa matéria é matéria do outro grupo de trabalho, do grupo da reforma do Estado, e, portanto, não quero estar a pôr a foice em seara alheia. Mas tem, obviamente, vasos comunicantes, mas é uma matéria que o Dr. Álvaro Amaro está a coordenar, e, portanto, não quero, obviamente, entrar por aí. Mas, como lhe referi, nós neste momento estamos num processo de auscultação e de reflexão e de ponderação, não só de propostas, como de alguns temas que iremos ou não introduzir no programa eleitoral e, no momento oportuno, apresentaremos essas propostas, que nunca será, evidentemente, depois da apresentação do programa eleitoral, será pelo menos com a apresentação do programa eleitoral do PSD. Provavelmente sim. Estamos a ponderar seriamente essa possibilidade. Essa proposta admite a hipótese de a oposição das autarquias deixar de ter assento nos executivos? Vou ter de lhe responder da mesma forma. As propostas serão apresentadas no momento oportuno. Neste momento não estou ainda em condições de lhe apresentar concretamente as propostas e as conclusões nessa matéria. Neste momento, como lhe disse, nós começámos este trabalho e é preciso ter essa consciência em outubro do ano passado. A reforma do sistema político não é uma secção do SEN, foi um grupo de trabalho que foi constituído ou criado em outubro do ano passado,
Começámos os nossos trabalhos há 3 meses, há cerca de 2 meses e meio, e, portanto, estamos nesta fase, como vos digo, a desenvolver um esforço de auscultação, de envolvimento dos atores políticos e cívicos do país, para podermos depois chegar à construção de uma proposta eleitoral nesta matéria que possa mobilizar os portugueses.